Olá, começa agora o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja os destaques de hoje. Eleições, parte 1. Escolhidos os novos presidentes das seccionais da OAB para os mandatos que começam no ano que vem. Foi um momento muito importante para a nossa classe. A advocacia brasileira foi às urnas no Brasil inteiro e disse quem ela gostaria que presidisse em cada estado da federação pelos próximos 3 anos. Eleições, parte 2. Definida a nova composição do Conselho Federal da Ordem, formado por 81 conselheiros federais. Aqueles que vêm e que serão a grande maioria a compor o novo Conselho Federal, foram pouquíssimos os conselheiros federais que aqui permanecerão, certamente vão consultar, conversar com os colegas que estiveram, vão ter a experiência da própria casa através do seu corpo de funcionários, que é muito importante também. Proteção à vida. OAB defende práticas mais efetivas de combate ao crack no país. Medida desnecessária. Pleno da Ordem se posiciona contra projeto de lei que amplia a adoção da prisão temporária. E ainda, TST disponibiliza aos advogados ferramenta virtual para facilitar o requerimento de audiências de conciliação. Tudo isso e muito mais agora no programa OAB Nacional. Já estão definidas as diretorias das 27 seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, que estarão representando a advocacia de cada estado brasileiro a partir do ano que vem. As eleições que elegeram os novos presidentes das seccionais foram realizadas durante o mês passado, um momento em que milhares de advogados de todo o país foram às urnas em busca da renovação e do aperfeiçoamento de sua entidade. Entre 19 e 30 de novembro, os mais de 700 mil advogados brasileiros foram mobilizados para comparecer às urnas e eleger os presidentes das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Em 24 estados, as eleições foram disputadas entre as diversas chapas. Apenas Paraná, Tocantins e Sergipe tiveram chapas únicas. A votação é obrigatória para todos os advogados inscritos regularmente na OAB. O não comparecimento é passível de multa e, por isso, precisa ser justificado. Durante todo o processo eleitoral, as informações de cada estado puderam ser acompanhadas de perto no site do Conselho Federal da Ordem. Os novos presidentes eleitos para o mandato que se inicia em 1º de janeiro de 2013 e termina em 31 de dezembro de 2015 foram, pelo Distrito Federal, Ibanez Rocha Barros Júnior, com 50,29% dos votos válidos. Por São Paulo, Marcos da Costa, com 41,37% dos votos. Pelo Amazonas, Alberto Simonetti Cabral Neto, com 54,40%. Pelo Amapá, Paulo Henrique Campelo Barbosa, com 63,93%. Pelo Espírito Santo, Homero Junger Mafra, com 63,1%. Pelo Rio de Janeiro, Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletiski, com 62,08% do total de votos válidos. Pela Paraíba, Odom Bezerra Cavalcante Sobrinho, com 47,10%. Por Minas Gerais, Luiz Cláudio da Silva Chaves, com 57,22%. Pelo Piauí, William Guimarães Santos de Carvalho, com 38,45%. Por Alagoas, Tiago Rodrigues de Pontes Bonfim, com 47,39% dos votos. Pelo Mato Grosso, Maurício Aúde, com 58,60%. Por Sergipe, Carlos Augusto Monteiro Nascimento, com 50,1% do total de votos válidos. Por Roraima, Jorge da Silva Frache, com 52,55% dos votos. Por Goiás, Henrique Tibúrcio Penha, com 40,69%. Pelo Maranhão, Mário de Andrade Macieira, com 70%. Pela Bahia, Luiz Viana Queiroz, com 51,91% dos votos. Pelo Pará, Jarbas Vasconcelos do Carmo, com 42,03% dos votos. Pelo Acre, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, com 63,46% do total de votos válidos.
Pelo Mato Grosso do Sul, Júlio César Souza Rodrigues, com 43,95%. Pelo Paraná, Juliano José Breda, com 86% dos votos. Por Pernambuco, Pedro Henrique Braga Reinaldo Alves, com 75,61% dos votos. Pelo Rio Grande do Sul, Marcelo Machado Bertolucci, com 60%. Por Rondônia, Andrei Cavalcante de Carvalho, com 57,63%. Pelo Rio Grande do Norte, Sérgio Eduardo da Costa Freire, com 52,32% dos votos. Por Santa Catarina, Tulo Cavalazzi Filho, com 56,19% do total de votos válidos. Pelo Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, com 41,52%, e pelo Tocantins, Epitácio Brandão Lopes, com 80,86% dos votos. Foi um momento muito importante para a nossa classe. A advocacia brasileira foi às urnas no Brasil inteiro e disse quem ela gostaria que presidisse em cada estado da federação pelos próximos 3 anos. Isso é muito importante, a advocacia escolhendo a sua representação. Teremos agora a eleição para o Conselho Federal, na minha sucessão, dia 31 de janeiro. Esperamos que o sucessor dê continuidade a esse trabalho que vem sendo realizado com bastante afinco, com bastante empenho. Eu tenho certeza que aqueles que assumirem esse compromisso, que segurarem esse bastão como se fosse uma corrida de revezamento, continuarão a traçar essa bela história da nossa entidade. O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou, no último dia 4, o pedido de urgência para a tramitação do projeto de lei que prevê a extinção da exigência de aprovação no exame de ordem para que bacharéis em direito possam exercer a advocacia. O pedido de urgência foi rejeitado por 233 votos contra 145. 6 deputados se abstiveram. O presidente do Conselho Federal da Ordem, Ofir Cavalcante, comemorou a decisão da Câmara e ressaltou que é preciso elogiar o parlamento pela serenidade, equilíbrio e responsabilidade no debate dessa questão. E você confere a seguir definida a nova composição do Conselho Federal da Ordem, formado por 81 conselheiros federais. Nós voltamos em instantes. Até já. Está definida a nova composição do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que será conduzido a partir de 1º de fevereiro do próximo ano pelo sucessor do presidente nacional da entidade, Ofir Cavalcante. As eleições para os cargos de conselheiros foram realizadas no mês passado. Formado por 81 conselheiros federais, sendo 3 de cada um dos 26 estados e mais o Distrito Federal, o novo Conselho Pleno terá mandato com início em 31 de janeiro de 2013 e término no dia 31 de janeiro de 2016. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é o órgão supremo da OAB. A sede fica em Brasília e é onde se define a posição da ordem diante de casos em que é preciso recorrer a instâncias superiores. Entre as principais competências do Conselho Federal estão velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia, ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei. Editar e alterar o regulamento geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos que julgar necessários. Julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos conselhos seccionais nos casos previstos no Estatuto e no Regulamento Geral. O Conselho Federal é composto pelos ex-presidentes na qualidade de membros honorários vitalícios e com direito à voz nas sessões e pelos 81 conselheiros federais, sendo 3 de cada unidade da federação eleitos pelas seccionais.
Pelo resultado das eleições, o próximo Conselho Federal é marcado pela experiência. Dos atuais 27 presidentes das seccionais, 13 foram eleitos conselheiros federais da entidade. Mas é muito bom porque os presidentes seccionais, que agora viraram conselheiros federais, são pessoas experientes, pessoas que efetivamente já experimentaram, estiveram muito próximo da advocacia no dia a dia, sentindo o drama do advogado, sentindo onde o advogado efetivamente precisa de ajuda, e vir para cá com essa visão, com essa possibilidade de contribuir para a melhoria da advocacia a partir da experiência prática é muito importante. O Conselho Federal não pode ser só um órgão que pense as políticas da ordem. Ele tem que efetivamente ser um órgão também, para além de pensar, para além de articular essas políticas, para além de representar e de dar um certo equilíbrio para o sistema federativo como um todo, ele tem que ser também um órgão que seja ousado do ponto de vista da defesa do advogado, da defesa das suas prerrogativas profissionais. Portanto, são muito bem-vindos os presidentes que foram eleitos. Veja agora os representantes de cada um dos 26 estados brasileiros e os do Distrito Federal, eleitos para o triênio 2013-2016. Pelo Acre foram eleitos os advogados Florindo Silvestre Poerch, Eric Venâncio Lima do Nascimento e Luciano José Trindade. Por Alagoas, os advogados Everaldo Bezerra Patriota, Fernando Carlos Araújo de Paiva e Felipe Sarmento Cordeiro. Pelo Amazonas foram eleitos Eide Badir, Jean Cleuter Simões Mendonça e José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral. Pelo Amapá foram eleitos os advogados Cícero Borges Bordalo Júnior, José Luiz Wagner e Ulisses Treisel. Pela Bahia foram eleitos os advogados André Luiz Guimarães Godinho, Fernando Santana Rocha e Rui Herman Araújo Medeiros. Pelo Ceará, os advogados José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque, Valmir Pontes Filho e Mário Carneiro Barata Monteiro Filho. Pelo Distrito Federal, os advogados Aldemário Araújo Castro, José Rossini Campos do Couto Correa e Marcelo Lavocate Galvão. Pelo Espírito Santo, Djalma Frasson, Luiz Cláudio Silva Alemande e Setembrino Edivaldo Neto Pelissari. Pelo estado de Goiás, Felicíssimo José de Sena, João Bezerra Cavalcante e Miguel Ângelo Sampaio Cansado. Pelo Maranhão, José Guilherme Carvalho Zagallo, Raimundo Ferreira Marques e Valéria Lauan de Carvalho Costa. Por Minas Gerais, os advogados Paulo Roberto de Gouveia Medina, Walter Cândido dos Santos e Rodrigo Otávio Soares Pacheco. Pelo Mato Grosso do Sul foram eleitos Carlos Alberto de Jesus Marques, Leonardo Avelino Duarte e Afeif Mohamed Haji. Pelo Mato Grosso foram eleitos Cláudio Stabile Ribeiro, Duílio Piato Júnior e Francisco Eduardo Torres Esgaibe. Pelo Pará, Edilson Oliveira e Silva, Edilson Batista de Oliveira Dantas e Jorge Luiz Borba Costa. Pela Paraíba, os advogados Carlos Frederico Nóbrega Farias, José Mário Porto Júnior e Walter de Agra Júnior. Por Pernambuco, foram eleitos os advogados Henrique Neves Mariano, Leonardo Ascioli da Silva e Pelópidas Soares Neto. Pelo Piauí, José Norberto Lopes Campelo, Marco Vinícius Furtado Coelho e Mário Roberto Pereira de Araújo. Pelo Paraná, José Lúcio Glombe, Alberto de Paula Machado e César Augusto Moreno. Pelo Rio de Janeiro, foram eleitos os advogados Carlos Roberto de Siqueira Castro, Cláudio Pereira de Souza Neto e Vadir Nemer Damos Filho. Pelo Rio Grande do Norte, foram eleitos os advogados Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira, Lúcio Teixeira dos Santos e Humberto Henrique Costa Fernandes do Rego. Por Rondônia, foram eleitos os advogados Elton José Assis, Elton Sadir Fulber e Antônio Osman de Sá. Por Roraima, Antônio Oneildo Ferreira, Alexandre César Dantas Socorro e Bernardino Dias de Souza Cruz Neto. Pelo Rio Grande do Sul, os advogados Cláudio Pacheco Prates Lamáquia, Cléa Ana Maria Carpe da Rocha e Renato da Costa Figueira. Por Santa Catarina, foram eleitos Gisela Gondim Ramos, José Geraldo Ramos Virmon e Robinson Conte Kremer. Por Sergipe, foram eleitos Evânio José de Moura Santos, Henri Clay Santos Andrade e Maurício Gentil Monteiro. Por São Paulo, os advogados Guilherme Otávio Batóquio, Luiz Flávio Borges Durso e Márcia Regina Aprobato Machado Melaré.
E por Tocantins foram eleitos os advogados André Luiz Barbosa Melo, Hercílio Bezerra de Castro Filho e Gedeon Batista Pitaluga Júnior. A gente tem que efetivamente sempre mesclar o passado com o presente e o futuro. Eu tenho certeza que as experiências hauridas no passado, elas nos ensinam muito. Aqueles que vêm e que serão a grande maioria a compor o novo Conselho Federal, foram pouquíssimos os conselheiros federais que aqui permanecerão, certamente vão conversar com os colegas que estiveram, vão ter a experiência da própria casa através do seu corpo de funcionários, que é muito importante também para conhecer, e terão à sua frente certamente um presidente e uma diretoria com experiência para debater, para a partir daí construir a política da ordem nos próximos 3 anos. E os 81 novos conselheiros federais que compõem o Conselho Pleno da OAB irão escolher através do voto o novo presidente nacional da entidade, bem como a nova diretoria do Conselho Federal. A votação está marcada para o dia 31 de janeiro. Daqui a pouco, depois do intervalo, OAB defende práticas mais efetivas de combate ao crack no Brasil. É no próximo bloco aqui no programa OAB Nacional. A questão do crack no Brasil virou uma questão de saúde pública, que não será resolvida com polícia. A afirmação foi feita pelo presidente nacional da OAB diante de um levantamento que aponta que 1 em cada 100 brasileiros consome a droga. Em razão desse número alarmante, a Ordem dos Advogados do Brasil defende práticas mais efetivas para combater o crack no país, como a adoção de uma política de intervenção do Estado para a internação compulsória de pessoas viciadas. O Brasil tem 2.600.000 usuários de crack e cocaína, sendo que metade é dependente. A pesquisa é do INPAD, o Instituto Nacional de Pesquisas de Políticas Públicas do Álcool e Drogas, da Universidade Federal de São Paulo. O estudo revelou que o Brasil é o maior mercado mundial do crack e o segundo maior de cocaína. Em muitas cidades do país, o aumento da violência está diretamente ligado ao vício dessas drogas. Ofir Cavalcante, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, defende que a internação compulsória pode ser uma alternativa para o Estado encarar esse problema. A questão do crack é uma questão social e de saúde pública. Nós não podemos tratar a questão do crack como uma questão policial. Na verdade, são pessoas que são dependentes químicas e que precisam efetivamente de um tratamento por parte do Estado. Não me parece que haja qualquer tipo de invasão na privacidade dessas pessoas, nas suas opções, de que o poder público se ofereça a recuperar essas pessoas, indo às ruas, recolhendo essas pessoas, levando para um centro de recuperação. Afinal de contas, além dos interesses individuais de cada um, de dispor da forma como quiser do seu corpo, usar esse tipo de droga, é importante que a sociedade tenha segurança. Há um bem maior, que é o bem coletivo, que está em jogo nesse momento. Portanto, é necessário que esse tipo de situação haja uma política pública, efetivamente, e que essas pessoas sejam recolhidas, tratadas, mas depois reinseridas socialmente, sob pena de voltarem ao crack. A secretária nacional de Segurança Pública fala como funciona o programa Crack é Possível Vencer, lançado há quase 1 ano pelo governo federal. O programa Crack é Possível Vencer, ele trabalha em 3 eixos. Né? O eixo com cuidado, onde o primordial é que esse usuário possa ter o atendimento médico. No eixo prevenção e aliado ao cuidado, nós entendemos que o primeiro problema que nos aparece é o indivíduo com o crack. Porém, atrás disso tem uma história totalmente desestruturada. Então, nós temos que ter um leque de uma rede social muito bem articulada para que nós possamos suprir todas essas deficiências que este indivíduo teve até agora.
O eixo autoridade, nós temos 2 grandes patamares a trabalhar. Primeiro de tudo, entender que as organizações criminosas e o tráfico de drogas, isso nós temos que ser implacável. Nós temos que combater diretamente essas organizações. Para isso, não trabalhamos somente o programa CRAC, é possível vencer. Aliamos isso a outros programas do governo federal, como o programa de fronteiras. E, por outro lado, trabalhar nas cenas de uso. Quando trabalhamos nas cenas de uso, nós trabalhamos um eixo autoridade, mas o eixo entendendo que esse usuário precisa de cuidados e que nós precisamos dar proteção aos demais agentes que atuam nas cenas de uso. Para isso, nós estamos trabalhando com vigilância eletrônica, com o policiamento comunitário, né, levando este policial ao entendimento das redes, tanto de saúde quanto das redes sociais, para que ele possa diversificar o seu atendimento e não só levar esse usuário à delegacia e lavrar um termo de circunstanciado que não muda a realidade das pessoas. Regina explica que um dos desafios é integrar o trabalho de todos os profissionais envolvidos. É trabalhar os 3 entes de governo e trabalhar a intersetorialidade. Nós muito falamos em integração, pouco agimos em integração. Então, nos levou a dividir este programa, nosso cronograma, em ações de curto, médio e longo prazo. Essas ações elas vão até 2014. Nós temos 4 bilhões de investimento neste campo, né? O grosso deste investimento é na área da saúde, na área da assistência, sem dúvida nenhuma. Temos muita capacitação, porque nós ainda temos poucos profissionais das 3 áreas formados para dar conta deste problema, né? E temos que trabalhar a curto prazo esse entendimento conceitual, né? Firmamos um entendimento conceitual de profissionais da área da segurança, da saúde e da assistência, no mesmo conceito. O cuidado, o refazimento de vida desta pessoa, ele tem que reatar esses vínculos, ele tem que ter outra oportunidade, ver outro horizonte que não a droga, que não o tráfico. 3 estados já aderiram ao programa CRAC é Possível Vencer: Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Acre, Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Piauí, Paraná, Ceará e São Paulo. Estão em fase de adesão Distrito Federal e Bahia. Para combater as drogas é preciso não só força física. O trabalho de inteligência, na maioria das vezes, tem mais efeito. É por isso que o combate a esse mal acontece também nas fronteiras do país. As Forças Armadas coordenam essa operação, auxiliadas pelas demais forças de segurança pública. Então entra aí Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, as polícias estaduais, as agências de fiscalização, Receita Federal, IBAMA, INCRA, estão todos juntos. Nós estamos todos juntos na fronteira, mostrando uma presença física. Aliado a isso, né, nós temos um trabalho com o MRE e com as nossas adjudâncias da Polícia Federal, trabalhando em conjunto com os países que fazem fronteira com o Brasil, né, às vezes na erradicação da própria droga dentro do país, como é o caso do Paraguai. Nós temos erradicado a maconha lá para que ela nem seja colhida e trazida para cá, né, e às vezes na destruição de laboratórios, né, Bolívia, Colômbia, fizemos muito isso. Então, é um trabalho que ele tem que ter muita inteligência, né? Pouca força física, porque nós queremos trabalhar com uma polícia mais inteligente nesse sentido, mas é um trabalho de combate a essas organizações criminosas. O direito falimentar, eu diria, que é o conjunto de regras criadas para organizar o processo de liquidação de uma empresa ou de um comerciante dos bens e dos ativos dessa empresa para o pagamento dos seus credores. Então o juiz vai organizar a venda desses ativos que ele encontrar para pagar os credores de forma organizada, através de ele vai formar um grupo de credores e vai pagar de acordo com a ordem que a lei estabelece. Um outro ramo também importante é o que a gente chama de recuperação judicial e extrajudicial da empresa, que aí já é a fase pré-falimentar. Muitas vezes a empresa, ela é economicamente, o comerciante ou a empresa
eles são economicamente viáveis, são empresas que podem ter um futuro promissor, mas às vezes enfrentam um problema momentâneo. Então, para essas situações, você tem remédios jurídicos em que você permite que a empresa reúna os seus credores e negocie com eles uma solução de pagamento negociada para evitar a falência e para que a empresa possa ordenar o pagamento das suas dívidas e continuar a sua dívida. Essa é uma outra fase do que a gente chama de direito falimentar. Os advogados que trabalham nessa área, eles em geral, eles costumam, vamos dizer, tem duas especializações possíveis, os dois campos principais de atuação: devedor e credor. Muitas vezes há uma atuação focada em representar os devedores, ou seja, as empresas que estão em dificuldades e, portanto, precisam de ajuda para negociar suas dívidas com seus credores, para evitar uma falência, para enfrentar um processo de recuperação judicial, ou muitas vezes para enfrentar um processo de falência quando a empresa já não é mais viável, mas de maneira a transformar esse processo menos doloroso possível e mais rápido possível. E a outra é a advocacia em benefício dos credores, que são aqueles que querem receber a maior parte possível do seu crédito da maneira mais rápida possível. Os pontos positivos consistem numa vivência muito intensa da realidade. Você tem uma experiência muito enriquecedora, porque, em geral, quando o empresário está ou em recuperação judicial, portanto já vislumbrando no seu horizonte uma possível falência, ou já mesmo numa falência, a pessoa em geral está muito fragilizada e você se envolve de uma maneira muito intensa com aquele empresário. E isso te permite um crescimento pessoal muito grande. E, além disso, você, nesses processos de falência, de recuperação, você lida com uma gama de situações diferentes muito grande. Quer dizer, você tem diferentes tipos de credores trabalhistas, credores que são bancários, credores fornecedores, e isso te propicia um enriquecimento muito grande do ponto de vista profissional. Os pontos negativos é uma demanda muito grande. As pessoas que estão passando, os clientes que passam por essa situação, em geral, são pessoas que estão muito aflitas, são pessoas que estão muito estressadas, que muitas vezes estão vendo empresas construídas ao longo de uma vida poderem terminar de uma hora para outra. E isso gera uma ansiedade muito grande, um estresse muito grande no cliente, e é preciso saber lidar adequadamente com isso, e é uma dificuldade dessa área, sem dúvida. É preciso ter uma visão ampla do direito para atuar na área falimentar. Portanto, estudem bastante a área comercial e a parte societária, fiscal. Procurem ter um leque de conhecimentos bastante amplo e, além de tentar, obviamente, vivenciar na prática, se possível, com estágios em escritórios que atuem nessa área, essa experiência prática também, eu diria que é muito importante para quem pretende militar nessa área. Você vê no próximo bloco: Pleno da Ordem se posiciona contra projeto de lei que amplia a adoção da prisão temporária. E veja também, TST disponibiliza aos advogados ferramenta virtual para facilitar o requerimento de audiências de conciliação. O programa OAB Nacional volta já. Não saia daí. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu em sessão plenária manifestar-se contrário ao projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que amplia a adoção de prisão temporária aos infratores dos chamados crimes do colarinho branco.
O crime do colarinho branco é aquele cometido por alguém que, em função de ocupar uma privilegiada posição social e econômica, se utiliza disso ilegalmente para obter ganhos pessoais ou corporativos. Já esse tipo de prisão temporária, que está prevista na Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989, só pode ser decretada em crimes graves, como homicídio doloso, sequestro, roubo, extorsão, estupro, tráfico de drogas, entre outros. O relator da matéria na OAB, o conselheiro federal René Ariel Dotti, criticou em seu voto o parecer favorável à matéria emitida pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O deputado Carlos Biscay apresentou o projeto de lei 124 de 2003, que acrescenta linhas ao inciso 3º do artigo 1º da Lei 7.960, de 21 de dezembro de 89, que é a prisão temporária, que dispõe sobre a prisão temporária. Com a proposta do inciso 3º do artigo 1º da Lei 7.960, ficaria com a seguinte redação: crimes previstos na Lei 8.666, de 21 de junho de 93, de concorrência, né? Crimes previstos na Lei 9.613, de 3 de março de 98, lavagem. A Lei 8.666, de 93, institui norma de licitação e contratos da administração pública. E a Lei 9.613, de 98, dispõe sobre crimes de lavagem, bens, direitos e valores. Na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o parecer foi favorável à sua aprovação, ao argumento de que as pessoas, em sua maior parte, aspas, envolvidas em os crimes que tratam as leis 8.066, 93 e 9.613 e 98, são, em regra, pessoal e financeiramente bem posicionadas. O argumento que ele é a favor, que dispondo de condições para embaraçar as investigações policiais e até mesmo dificultar a apuração dos fatos, podem mesmo corromper testemunhas ou atemorizá-las. O relator considerou que o argumento é falho, por entender ser absolutamente desnecessária a ampliação das hipóteses cabíveis para a prisão temporária, até mesmo em razão das amplas possibilidades de cabimento da prisão preventiva. A se acreditar em sua premissa, um número interminável de ilícitos penais poderia justificar a prisão temporária, desde que houvesse as hipóteses mencionadas. Na verdade, a prisão temporária foi um dos instrumentos processuais determinados pela legislação de pânico, que desvirtua princípios e garantias individuais em nome da segurança pública, comprometida nas megalópolis por delitos contra a vida e contra o patrimônio. O sistema processual já dispunha, como ainda dispõe, da prisão preventiva, com a art. 311 e 312, para atender aos interesses públicos da segurança e de justiça. E eu digo que há um grande número de penalistas e processualistas em matéria penal que rejeitam a existência da chamada prisão temporária, não somente pelos excessos que aqui tem conduzido, e são muitos, como também pela suficiência da prisão preventiva, que pode ser decretada inclusive na fase incipiente da investigação policial ou judicial. E, em face do exposto, o meu voto é pela absoluta desnecessidade da ampliação dessas hipóteses de prisão temporária e pelo arquivamento desse procedimento. Os conselheiros da OAB seguiram o voto do relator por unanimidade, por acreditarem que os ilícitos penais poderiam justificar a prisão temporária desde que houvesse as hipóteses mencionadas. Fica aprovado o voto do relator pela rejeição do projeto de lei e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. O Instituto Brasileiro de Estudos Tributários vai realizar nos dias 12, 13 e 14 de dezembro o 9º Congresso Nacional de Estudos Tributários. O evento será realizado em São Paulo, capital. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ibet.com.br. No dia 13 de dezembro, a Associação dos Advogados de São Paulo, em conjunto com o Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, vão promover a segunda parte do curso Atualidades Relevantes de Direito Empresarial. O evento será realizado em São Paulo, capital. As inscrições podem ser feitas pelo site cursos.aasp.org.br. Advogados de todo o país já podem solicitar audiência de conciliação em processos em tramitação no Tribunal Superior do Trabalho
por meio de um simples botão localizado na página inicial do site do tribunal. A ferramenta virtual foi desenvolvida para facilitar a conciliação na última instância da Justiça do Trabalho. Nunca foi tão fácil marcar uma audiência de conciliação na Justiça do Trabalho quanto agora. Do escritório ou mesmo de casa, o advogado pode entrar no site do Tribunal Superior do Trabalho, clicar em Quero Conciliar e com o código e a senha do sistema de visualização de autos do TST, o profissional preenche o formulário digital. Antes da inovação no site do TST, as próprias partes procuravam, quando alguma delas mantinha um interesse na conciliação em um acordo, procuravam a outra parte. Então, geralmente, ficava em cargo do advogado, procurar outra parte, conversar e tentar ali um acordo, uma solução amigável para aquele litígio. Ocorrendo esse acordo, ele seria levado até a instância no qual o processo se encontra para ter ali a ciência do Poder Judiciário e a homologação, logicamente. Há uma complicação porque tem que ir até o local onde a pessoa se encontra, entrar em contato com o advogado da outra parte, a questão da localização, se o advogado mudou de endereço, se a parte mudou de endereço. Então, era uma busca realmente atrás ali de um acordo e atrás de onde a pessoa se encontra, né? Agora não, esse encargo fica realmente para o TST, que ele tem todas as informações do processo e com essa intermediação facilita muito o trabalho do advogado. Para a advogada trabalhista, ter a tecnologia a favor da conciliação é um ganho para os envolvidos no litígio. Todo o processo agora tende a ser mais célere. Com essa inovação do Tribunal Superior do Trabalho, facilitou muito o trabalho do advogado e também a vida das partes no processo, porque o TST, o site do Tribunal Superior do Trabalho, está funcionando como um intermédio, né, um intermediador. Então, a parte, ela apenas entra ali no site, o TST, manifesta um interesse no link que quer se manifestar, vai informar, logicamente, o número daquele processo e o TST ou a instância que aquele processo se encontra, o TRT ou a Vara do Trabalho, vai comunicar a outra parte e marcar uma audiência para que as partes se encontrem e ali tentam uma solução amigável para aquele processo. O que trouxe de melhor na seara trabalhista, essa inovação do TST, é justamente essa facilidade, porque o processo de trabalho também é fundamentado na simplicidade e a questão da celeridade. E a garantia que, como está sendo bastante divulgado, né, na conciliação todos ganham. Se a outra parte do processo concordar, a audiência é marcada no Tribunal Superior do Trabalho, nos tribunais regionais ou nas varas do trabalho em caso de dificuldade de representação em Brasília ou capitais. A inovação foi instituída pelo presidente do TST, ministro João Oreste Dallazen, que criou o Núcleo Permanente de Conciliação, o NUPEC. Antes, as partes não tinham um instrumento para facilitar a conciliação na última instância da Justiça do Trabalho. A iniciativa inédita em tribunais superiores está de acordo com a Política Judiciária Nacional de Tratamento de Conflitos de Interesses no âmbito do Poder Judiciário, instituída pelo CNJ. É muito importante para a advocacia que o TST disponibilize essa ferramenta. Muitas vezes há uma resistência a um acordo, a uma conciliação. E é muito importante que o advogado utilize a justiça, que haja esse canal em que pese ser numa instância extraordinária como o TST para tentar a conciliação. A conciliação é o primeiro passo de todo o processo, mas também pode ser o último. Nunca é tarde para conciliar. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil aplaude essa iniciativa do TST. E o programa OAB Nacional de hoje termina aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta. Até lá e obrigado pela companhia.